Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, que Deus abençoe vocês grandemente. A tia está aqui, mas a tia Sabrina morrendo de saudade de vocês, vontade de abraçar, de beijar, de olhar nos seus olhinhos, né, e ver vocês ali naquela sala de aula. Mas Deus, Ele está no controle de tudo, não é mesmo? Diante de tudo isso que está acontecendo no nosso país, né, ao redor do mundo, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que não precisa de nós ter medo, não precisa você ficar com medo, porque você tem um Deus na sua vida. Você precisa ter a sua fé alicerçada na palavra de Deus, para que você não tenha medo do que está acontecendo, porque isto é sinal que Jesus está às portas e nós precisamos estar firmes na rocha, para quando Ele vier, Ele tocar a trombeta, nós possamos ouvir Ele nos chamar. Amém? Então, como eu já disse para vocês, devido a esse problema que está acontecendo, não está sendo possível ter a EBD, né, normalmente como de costume, mas nós não podemos deixar de estudar a palavra de Deus mesmo em casa, porque onde nós estivermos, nós precisamos meditar nesta palavra. É o que eu sempre falei para vocês na sala de aula. Então, nós vamos estar estudando a lição de número 12 e de número 13, porque já se iniciou o novo ciclo, né, do próximo trimestre, que seria a 1 e a 2. A tia Sabrina vai estar gravando a aula 1 e a aula 2. Então, logo após o meu vídeo, vocês estarão assistindo a aula 1 e a aula 2. Então, eu gostaria que vocês assistissem, se dedicassem, para que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo, fiquem por dentro do que está sendo falado. Amém? Então, o título da lição número 12, Crescendo em Cristo. Como nós podemos crescer em Cristo? Vocês já pararam para pensar nisso? Através do que nós possamos crescer em Cristo? A nossa lição está baseada em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Abra sua Bíblia aí juntamente comigo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler? Que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Essa palavra maravilhosa que o Senhor Jesus deixou para nós. Está dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vocês podem ver que esse garoto está, medindo aqui a sua altura. Ele está crescendo, ele está desenvolvendo. E para que ele venha desenvolver, ver que ele é um menino sorridente, um menino saudável, para que ele venha crescer saudável, forte, viçoso, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa, fisicamente falando, ele precisa de alimento, ele precisa de água para hidratar, não é isso? Por quê? Para pensar, se você ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, sem comer, sem beber água, imagina o que vai acontecer com você. Seu corpo vai ficar ruim, não vai? Você não vai ter energia, você não vai ter força, não é isso? Você não vai ter ânimo para nada. Mas quando você bate aquela fome, você come aquela comida gostosa que a mamãe faz, aquele café da tarde, aquele café da manhã, então o que acontece? Você sacia a sua fome e ali você fica forte, você tem energia, você brinca, você corre, você sorri, você chora, você fica nervoso, não é isso? Então o nosso corpo ele precisa de alimento, precisa de água para ser hidratado. Então assim é a nossa vida espiritual. E dependendo do que você comer, vai te fazer mal, não é? Tem certos tipos de alimento que em vez de fazer bem para nós, vai fazer o quê? Vai fazer o mal. Mas nós temos o quê? Que selecionar aquilo que nós comemos e bebemos, não é isso? Então, se nós queremos o nosso bem, se nós queremos a nossa saúde lá em cima, o que nós devemos fazer?
nos alimentar bem com coisas saudáveis, né? Com coisas que tem vitamina, que tem proteínas, não é isso? Que é para fortalecer o nosso organismo, né? Para que nós possamos ter energia para, né, prosseguir no nosso dia a dia. Então, assim, é na nossa vida espiritual. A nossa alma, ela é sedenta de Deus. A nossa alma, ela precisa da água do Espírito Santo para nos lavar, para matar a nossa sede. A nossa alma, ela precisa do pão. Quem é o pão? Jesus, ele é o pão da vida. E quem que é o pão? Ele é o pão que é Jesus, a própria palavra. Jesus, ele é a palavra que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Ele é a água no deserto. Ele é aquela água que quando você está com muita sede, você vai lá e toma. Mas a água que Jesus ele nos dá é uma água que você nunca mais vai ter sede dela, né? Às vezes nós bebemos uma água que nós toma água, toma suco, mas daqui a pouco a gente está com sede novamente, né? E assim é a nossa alma, ela está sempre sedenta, né? Ela sempre vai estar sedenta. Deus, ele nunca vai nos deixar com sede. Ele sempre vai nos dar água com abundância, vai nos dar pão com abundância. E esse pão e essa água é águas vivas, é um pão, é uma palavra viva e eficaz na nossa vida. Nós precisamos aprender isso, né? Alimentar. Qual tipo de alimento que nós estamos alimentando a nossa alma? Será o que nós estamos vendo na internet? Será que está alimentando a nossa alma espiritualmente? Será que a nossa alma está sendo fortificada? Será que a nossa alma está sendo edificada? Ou nossa alma está ficando cansada, desgastada? Será como estamos diante de Deus? Será que você, nesse tempo, nessa quarentena, você tem tirado um tempo para você meditar na palavra? Para você louvar, para você tirar um momento de oração com o Pai? Será que nós estamos fazendo isso? Fica essa pergunta. Se você quer crescer em Cristo, você precisa alimentar da palavra de Deus, meditar na palavra dele. Como eu sempre disse para você, como sempre a tia Sabrina tem falado, nós precisamos alimentar da palavra de Deus para nós sermos fortificados, para nossa alma ficar beleza, não é isso? Então, tendo a nossa alma alimentada através da palavra de Deus, da oração, da meditação na palavra, nós vamos dar bons frutos. Porque quando nós crescemos em Cristo, nós precisamos dar bons frutos. É sinal que esta árvore, ela está dando bons frutos. Se uma árvore, ela está com a sua raiz debilitada, não é isso? Às vezes a árvore ela está com a raiz podre, por dentro ela está podre, né? Ela não tem mais vida. Mas aí ela está precisando de quê? De água, de um cuidado especial, para que ela possa voltar a dar o fruto viçoso, né? Essa maçãzinha aqui é só um exemplo para vocês verem, né? Como ela tá vermelhinha, folhinha verdinha. Por quê? Imagina se for uma maçã de verdade, que eu não tenho aqui agora. Se eu tivesse, eu ia mostrar para vocês a maçã de verdade. Mas imagina comigo, ela está vermelhinha, com a folhinha verdinha, né? Por quê? Ela foi regada, ela foi cuidada, né? Ela foi alimentada. Então ela deu bons frutos. Mas aquela árvore que ela está deixada, que ela está descuidada, que ela não recebe água, que ela não recebe terra, ela, o que ela acontece? Com o tempo ela vai morrendo. E assim a nossa alma, quando nós alimentamos da palavra de Deus, quando nós oramos ao Senhor, quando nós meditamos nessa palavra, a nossa alma fica assim, né? Nós começamos a dar bons frutos. E quais são os frutos que nós podemos dar? Através do nosso testemunho, né? Através de você falar de Jesus para alguém, você ganhar aquela pessoa para Jesus. Às vezes você fala de Jesus para as pessoas sem pronunciar uma palavra, com o seu gesto, com as suas atitudes, né? Será que as nossas atitudes estão refletindo Jesus? Será que nós temos o brilho do Espírito Santo para que nós possamos dar bons frutos para Ele? Porque a Bíblia é bem clara a dizer que aquela árvore que ela dá bons frutos,
essa vai permanecer. Mas aquela que não dá bons frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Então, a palavra de Deus, ela é direta, ela não corta caminho. Então, se nós estamos dando frutos, nós vamos permanecer. Mas se nós não dermos frutos, nós vamos ser cortados e lançados no fogo, né? Então, nós precisamos entender isso. É muito sério essa palavra. Eu não posso aqui cortar a volta, porque a palavra de Deus, ela é bem direta no que ela diz. Então, para vocês entenderem que o objetivo da nossa lição é esse, que nós precisamos crescer espiritualmente e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Eu quero que vocês leiam comigo Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3 e versículo 2, que vai dizer assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Por que esse versículo está falando? Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Você já parou para pensar nesse versículo? Pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as da terra é passageira, mas do céu é eterna. E nós fomos criados para viver eternamente com Deus. O que nos faz separação entre Deus e nós é o pecado. É o pecado que nos separa. Mas Jesus, ele veio naquela cruz e morreu por amor à nossa vida. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Então, o que nós precisamos ter? Arrependimento no nosso coração, para que nós possamos permanecer em Cristo. É o que vai nos levar para o céu. É a nossa fé que nós temos em Cristo e o nosso arrependimento dos nossos pecados, né? Então, nós vemos aqui também, resumindo nesta lição, a necessidade de estarmos ligados com Cristo para produzir os bons frutos, igual eu falei para vocês. O que é necessário para que possamos dar bons frutos na obra do Senhor, né? Bons frutos para o Senhor. Então, nós vamos ler aqui Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, esses são o fruto do Espírito. Então, esse fruto é o que nós precisamos ter na nossa vida. A necessidade de nós estarmos ligados com Cristo é para que nós venhamos produzir esses frutos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós entendemos aqui o que é necessário para que possamos dar frutos para o Senhor, e frutos bons, frutos de arrependimento. Então, se você tem dificuldade de amar, peça ao Senhor para colocar o amor dele no seu coração por aquelas pessoas que estão perdidas, por aquelas pessoas que às vezes te magoa, te aponta, te afronta, te faz raiva, né? É muito fácil a gente amar aquele que nos ama, que nos faz o bem, mas amar aquele que nos ofende, que nos levanta contra nós sem nós merecermos, sem nós estar devendo, levanta, aponta o dedo para você, mas você tem que amar ele como Cristo amou. Então o amor de Jesus tem que transbordar no nosso coração. E quando esse amor transbordar, você vai saber que você está dando fruto, e fruto bom. Porque tudo aquilo que nós fazemos aqui, às vezes nós não temos reconhecimento humano, mas nós somos reconhecidos diante do Pai. É o melhor que tem, ser reconhecido diante de Deus. Ele conhece todas as suas obras, tanto as boas quanto as ruins. Então, mesmo que ninguém te veja,
mas Deus ele está te vendo. E tudo que você fizer não vai ser em vão, porque você vai fazer para Ele. Tudo é para Ele, é para a glória dele. E um dia Ele vai te dar a recompensa de tudo o que você está fazendo de bom nessa terra por amor a Ele. Viu? Então, nós precisamos, ter o fruto do Espírito na nossa vida. Temperança, mansidão, ter tranquilidade. Pedir o Senhor para nos dar o domínio próprio. Nós precisamos aprender. Quando eu falo para vocês, eu falo para mim, porque a palavra antes de ser dita para vocês é dita para mim. E eu preciso aprender mais de Deus, e eu quero aprender mais de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós precisamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Nós nos lemos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que é o tema-chave desta lição: crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É o que nós precisamos fazer. Então, esta foi a lição de número 12, crescendo em Cristo. Que você possa crescer em Cristo. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, para Te agradecer, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha aquietar nossa alma, o nosso coração, que o Senhor venha alimentar a nossa alma através da Tua palavra, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, Senhor. Abençoa cada aluno, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pai, cada mãe, cada família, Senhor, aonde quer que chegue esse vídeo, que o Senhor venha abençoar, que esta palavra, Pai, venha, Senhor, produzir frutos para o Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.